Oi, torcida tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas informações do Bahia aí, que enfrenta o Juventude hoje no Alfredo Jaconi. Vamos ver o trechozinho do Globo Esporte. Vamos ver também o que a galera do Jogo Aberto trouxe ali, aquele debate. Coisa rápida, se inscreva e compartilhe as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então vamos ao vídeo. A Filho vai falar com a gente sobre o Bahia, que já está garantido na Libertadores. Que novidade boa. Segundo ano seguido, Costa. Pois é, pela primeira vez na história, o Bahia vai disputar a Libertadores, a principal competição do continente, pelo segundo ano consecutivo. Boa tarde, Rainan. Um forte abraço para você, para quem acompanha o nosso Globo Esporte. Mas o Tricolor quer em busca de outras coisas. O Bahia quer a vaga direta na fase de grupos da competição. E isso passa por uma vitória hoje à noite diante do Juventude. Daqui a pouco eu volto no Globo Esporte com outros detalhes desse confronto. Valeu, meus amigos. Daqui a pouco vocês voltam. Vencer fora de casa é fundamental. E vai ter um reencontro interessante no jogo de hoje, tá? Ceni e Carpini vão se enfrentar mais uma vez. Deixa eu te contar, técnico tricolor costuma levar melhor, viu? Você lembra quando foi esse Bavi? O Michel Araújo, camisa 15! 6 meses atrás. Foi o último encontro entre Rogério Ceni e Thiago Carpini. E nesse dia, o treinador do Bahia levou a melhor. O Bahia com um a menos. Mesmo assim consegue chegar ao gol. Agora os dois voltam a se enfrentar. Ceni continua no tricolor. Carpini está no comando do Juventude. Os dois times jogam hoje à noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E agora são os últimos jogos do campeonato. Se a gente quiser, se a gente almejar brigar pelo quinto lugar, é necessário conquistar um triunfo, uma vitória longe de casa. O histórico entre eles é todo a favor de Ceni. 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Mas esse encontro vai além dos números. Ceni chega com o Bahia embalado, sonhando com a Libertadores, enquanto Thiago Carpini luta para manter o Juventude na Série A. É o desgaste no final de temporada que não é só do Juventude, são de todas as equipes. Essa sequência de jogos, a quantidade de jogos que já se fez agora até novembro, mas agora numa equipe como uma equipe que briga pela sobrevivência, não tem desgaste, não tem cansaço, agora é o sacrifício, é o limite, é um pouco mais, é o algo a mais, e é o que esses atletas têm feito. Caxias do Sul guarda um desafio extra para o tricolor. Nos últimos 11 jogos, o Bahia venceu apenas uma vez. Foi há 15 anos, ainda na Série B. De lá para cá, 6 vitórias do Juventude e 4 empates. 2 treinadores em busca dos seus objetivos. E o torcedor do Bahia, é claro, querendo levar a melhor e comemorar. Nós temos que ter mais coragem, viver mais o jogo, competir mais. Eu acho que a maneira como nossos jogadores são, eles são de mais técnica, mas fora de casa, se não houver essa parte física, nós não vamos conseguir. E agora nós temos esse jogo fora de casa, que vai ser um grande desafio do momento. Se a gente conseguir esses 3 pontos, continuamos a briga aí pela classificação direta à Libertadores. E ontem teve jogo do Brasileirão que colocou o Paulo, tricolor cheio de desfalques, mas o Flu não liberou não. 6-0 no Maracanã. Vamos mostrar os gols de Juventude em Terras Gaúchas. E Costa chega aqui para bater um papo com a gente, que o jogo é muito importante, mas o Rogério Ceni tem mudanças para fazer na defesa principalmente, né, Costa? Pois é, Rainan. Boa tarde mais uma vez para você, para quem acompanha o nosso Globo Esporte. O Ramos Mingo foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro, ou melhor, na última partida do Bahia na Fonte Nova, diante do Vasco. O Ramos Mingo tomou aquele segundo amarelo na hora da substituição e acabou expulso. Além dele, a gente sabe, o David Duarte também não joga hoje por conta do problema muscular que ele teve. Ou seja, o Rogério Ceni vai ter que mexer na defesa do tricolor baiano. E o David Duarte, que não joga mais nesta temporada pelo Bahia, renovou o contrato com o tricolor baiano até o fim de 2027. Você falava sobre o tabu que o Bahia tem diante do Juventude. Isso não é problema. O Rogério Ceni, nessa temporada, já quebrou alguns tabus no comando do tricolor baiano. Quem sabe, mais um na conta do professor Rainan. É isso, tomara que ele quebre mais um tabu, né, Costa Filho? Boa tarde para você, bom trabalho, forte abraço. Bahia e Juventude. Pessoal, vamos ver agora aí um trechozinho do Jogo Aberto, que o Emerson, né, que carregou no Bahia aí, Emerson Ferretti, vai falar sobre o Esquadrão de Aço. Então, vamos lá. Jogo
Queria falar contigo um pouquinho também uma questão. A gente sabe que hoje você é presidente da associação, não dá para falar muito sobre o futebol em si, né? Porque compete a SAF do Grupo City, etc. Mas você como um membro fiscalizador, né? Um representante da torcida ali também nesse intervalo, queria que você falasse um pouquinho sobre uma frase que repercutiu bastante nessa semana, né? Que saiu até na imprensa aqui nacional, né? Falando que o Bahia nessa temporada parece que andou pro lado. Eu vejo muitos torcedores até concordando com isso, falando que falta um crescimento maior, que o Botafogo já ganhou o Libertadores, já ganhou o Brasileirão, etc e tal. Uma pressa, às vezes, do torcedor, né, nesse sentido. Queria ouvir de você, que está lá mais próximo, que conhece um pouco mais dessas dinâmicas, a sua opinião sobre esse comentário. O Ceni também já falou que é um comentário de jogo, não foi desrespeitoso, está tudo bem, e concordo com o Ceni nessa, mas queria te ouvir como uma pessoa que conhece um pouco mais dessas dinâmicas, que conhece o anseio do torcedor também, um pouquinho da sua palavrinha sobre isso também. William, até é bom você perguntar, né? E é uma oportunidade até de explicar, né, a função do presidente do Bahia hoje. Perfeito. No modelo de gestão de um clube com SAF, né? Então, existe um contrato que baliza. Então, publicamente, quem pode falar sobre o futebol é o diretor de futebol, que hoje é Cadu Santoro. Então, sobre contratações, sobre investimento, não é mais o presidente do clube que se posiciona publicamente, né, sobre arbitragem, sobre esse tipo de coisa. Sim. Esse posicionamento é feito internamente. Nós somos sócios do Bahia SAF, sócios do City, né? Então todos esses posicionamentos nós fazemos sempre de uma forma interna, em reuniões internas. Publicamente existe um diretor de futebol, né, que é o Cadu, que tem por obrigação, né, se posicionar ou não, dependendo da diretriz da companhia, que no caso do Grupo City, do Bahia SAF, se opta para não estar toda hora, né, se posicionando publicamente. Né? Eu acho que é um comentário assim, de gente que quer desqualificar o trabalho que está sendo feito no Bahia. Na verdade, quando a gente viaja pelo Brasil todo, aí, a gente percebe como aumentou o respeito e o temor ao Bahia, né? Porque estão vendo o trabalho que está sendo feito. É um trabalho, como eu falei anteriormente, que está sendo feito com o objetivo de médio a longo prazo, deixar o Bahia entre os melhores para não cair, a exemplo de outros clubes que sobem numa temporada, mas não conseguem se sustentar. O trabalho que o Bahia tem feito é para se manter sempre entre os 5 melhores equipes do futebol brasileiro, disputando títulos. Esses títulos virão, né? Mas logicamente que a gente entende o anseio da torcida, porque antes da chegada do City passou aí praticamente 20 anos com momentos bastante difíceis. Eu costumo dizer que o último grande ano do Bahia tinha sido 2001. Eu ainda era o goleiro do time, quando a gente foi campeão baiano, que valia muito o título estadual. Fomos campeões do Nordeste, ficamos em 8º lugar no Brasileiro. A última vez que o Bahia tinha ficado entre os 10 primeiros tinha sido em 2001. E teve 2 atletas bola de prata, que fui eu e o Preto. Depois de 2001, o Bahia voltou a ter um grande ano agora, em 2025. Né? Por quê? Foi campeão baiano, foi campeão do Nordeste, disputou a Libertadores depois de mais de 30 anos, botou 2 atletas na seleção brasileira depois de mais de 30 anos, pelo 2º ano seguido está entre os 10 melhores, quer dizer, melhorando inclusive a posição do ano passado, que ficou em 8º e pode ficar entre 5º e 7º esse ano, e vai disputar pelo 2º ano seguido a Libertadores. Então, é evidente a evolução do Bahia como clube, como resultado. Olha aí, torcedor. Já minha câmera travou aqui, não sei por qual motivo começou a travar aqui, mas vou falar para vocês aqui a escalação do Bahia, né? De hoje aí. O Bahia vai com Ronaldo, Gabriel Xavier, Canu, Luciano Juba, Gilberto, Azevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Ademir, William José e Eric Puga, com força total. O Everton Ribeiro tem que ser titular, isso é fato. O Azevedo continua como titular, né? E o desfalque do Bahia é o Ramos Migo, né? Foi suspenso aí no último jogo. Michel Araújo, que teve lesão aí. David Duarte também com lesão. Sanabria se recuperando também, né? De lesão. Juan Pablo com seleção brasileira do Mundial Sub-17. Pendurados, Iago Borducci, Jean Lucas, João Paulo, Kaique e Cauli, né? A arbitragem desse jogo é Fernando Antônio Mendes de Sales. Assistente 1, Eduardo Gonçalves da Cruz. Assistente 2, Thiago Henrique Neto. VAR, Emerson de Almeida Ferreira. Quarto árbitro,
Arthur, Gomes, Rabelo. Vamos ver também aqui a escalação do Juventude, né? Jandrei, Luan Freitas, Marcos Paulo, Rodrigo San, o Everton, Kaique, Marcelo Hermes, Luiz Mandaca, Nenê, Rafael, Bilu e Gabriel Talhari, né? Gabriel Talhari. Está de fora Formiga, por suspensão, Lucas Fernandes, Peixoto, Wilker, Angel e Gilberto, né? Que é o atacante aí, que jogou no Bahia, camisa 9. Pendurados é o Mandaca, Kaique, Marcos Paulo, Everton, Gilberto, Giovanni, Wilker, Angel, né? E Thiago Carpinho, técnico, são os pendurados. Pessoal, e o Bahia também acerta aí, né? A ida do André, né? Aquele lateral, né? De 22 anos aí, por Londrina, né? Só para complementar aí o vídeo aí. André que já teve passagem pela seleção aí, né? Sul-americano, sub-20 aí. Mas vai reforçar aí o Londrina, né? Tá sendo aproveitado no Bahia. E vai seguir vida aí e de repente voltar mais experiente aí pro Bahia, beleza? Tamo junto, se cuide e até o próximo vídeo aí.